Quem aqui gosta de bicho? Quem gosta de animal aqui? Você gosta de todo tipo de bicho, filha? É? Olhe. E de sapo? Ah, então não é todo tipo de bicho. Menos sapo. Barata. Todo tipo de bicho? Até de barata? Puxa vida. Só gosta de gato? E só gosta de cachorro? Foi no elevador o cachorro, não foi? Olha lá. Eu quero ver agora se vocês são bons de imaginação. É ruim, é, Dani? Vamos ver, você é? Vamos ver. Digamos que vocês estejam caminhando por uma floresta. Tá certo? E de repente vocês chegam assim num lugar que não tem nenhuma árvore. Parece um campo de futebol assim, só a grama. Aí vocês, quando estão no meio desse lugar que não tem nada, de repente, vocês ouvem um leão. E ele está olhando para você e caminhando assim, ó, bem devagarzinho. O que é que vocês fariam se um leão estivesse olhando para vocês e caminhando assim, ó? Hã? Você sai andando com ele? Eu acho que ele não quer andar com você, não. Se fizer movimento brusco, ele dá o bote. E aí, o que é que vocês fazem se visse um leão assim? Ficaria parado? Será que ele ia sair? Eu ia pegar uma carne e dar pra ele. Eu não tenho a carne não, minha carne é tu. Não tem? Mas esse é o problema, quando fica perto do leão ele morde. Diz, João. Eu também poderia convidar o leão pro churrasco. E quem é que ia ser a carne? Do churrasco. Diga, meu amor. Olha, vocês sabiam que aconteceu isso com uma pessoa que estava na Bíblia? Sabia que teve uma pessoa que enfrentou um leão na Bíblia? Quem foi? Errou. Sansão também, mas Sansão, quando Sansão chegou... mas ele teve um que ele matou com a mão, né? Mas nesse não. É Sansão também, mas não é Sansão que eu quero falar, nem é Daniel. Não, uma pessoa da Bíblia, filho. E aí? Ninguém lembra mais? Só acha que é Sansão e Daniel? Não, Jesus não enfrentou um leão. Enfrentou assim, Satanás, que era mais ou menos, né? Sabe quem enfrentou um leão que vocês não sabem? Davi. Ele fritou pra... Quando ele estava pastoreando as ovelhas, veio um leão. E ele lutou com o leão e... caiu em cima da pedra, foi? Ele ganhou do leão. Não só isso. Davi enfrentou também, sabe o quê? Um urso. Você já pensou, você enfrentar numa vida um leão e um urso? Rapaz, eu não vou entrar nessa história, eu não quero nenhum dos dois. Eu prefiro uma lagartixa. É, mais fácil, né? Olha lá. Aí sabe o que aconteceu? Deus fez ele ganhar de um leão. Só um minutinho, tá, meu amorzinho? Deus fez ele ganhar de um leão. Deus fez ele ganhar de um urso. Aí chegou um dia que apareceu um gigante enfrentando todo o povo de Deus. O nome do gigante era Golias. Essa história vocês conhecem, né? Aí o que foi que ele disse para o rei Saul? Ele disse assim: Deus me ajudou para eu ganhar de um leão e de um urso. Ele vai me ajudar também para eu ganhar desse gigante. Então, 3 na lista. A lista ficou bem grande, viu, do que ele ganhou. Mas era o terceira coisa bem difícil para ele ganhar na lista dele, né? Mas ele conseguiu por quê? Porque ele era fortão? Não, porque Deus ajudou. Porque Deus ajudou ele.
Então, quando a gente tem uma coisa muito difícil, quando Deus coloca na nossa vida um grande desafio, a gente precisa contar com a ajuda de quem? De Deus. Então a melhor coisa para vocês fazerem era orarem, rapaz. Porque correr o leão vai pegar. Ficar parado, talvez ele pegue também. Com ele a gente pode destruir até a terra. Pois é, diga, meu amor. Pode falar. Ah, foi? Fez lá com a orelha de urso, foi? Então vamos orar. Pedir para o Papai do Céu ajudar a gente nos desafios que a gente tem pela frente. Vamos? Junta a mãozinha, fecha o olhinho. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina a verdade. Nos ajuda com os nossos desafios. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá? Voltar para junto do papai e da mamãe. Pois bem, eu não sei o que é que você faria se desse de cara com um leão, né? A gente sempre fala que a vida é difícil, a luta é grande. Até a gente chegar naquela expressão, né? Meu irmão, o negócio aqui está tão difícil que a cada dia eu estou matando um leão. A gente não fala essa expressão, né? E tão difícil que tem sido os dias, as lutas que nós podemos enfrentar no nosso dia a dia. E de fato, algumas dessas lutas são com elementos externos, né? Coisas que estão fora de nós, da qual a gente vai batalhando, a gente vai cansando com aqueles elementos, aquelas situações ou circunstâncias externas. Outras vezes, nós temos as nossas batalhas internas, os nossos conflitos, os nossos sentimentos, as nossas emoções se tornam os nossos leões. E é a reflexão que nós queremos fazer hoje, à luz da palavra de Deus, é o que é que nós podemos fazer quando as coisas parecem desmoronar, quando as coisas visivelmente estão saindo do nosso controle, do nosso poder, da nossa expectativa, vamos dizer assim. Então hoje eu quero trabalhar com vocês verdades bíblicas que são âncoras para momentos de crise para a nossa vida, para que o barco não ande à deriva. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 17. Salmo 17. O texto nos diz o seguinte: oração de Davi: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, não encontras em mim nenhuma iniquidade, a minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado, dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, e os meus pés não resvalaram.
Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim, ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos teus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos, fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parece-me como o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os, arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te somos imensamente gratos, Senhor Deus, por essa manhã. Pelo privilégio, Senhor Deus, de abertamente estarmos celebrando, cultuando, ó Pai, o teu santo nome aqui. Sabemos que muitos dos nossos irmãos, para ter uma reunião com poucas pessoas, enfrentam perigos terríveis, Senhor. Mas o Senhor nos dá o privilégio de termos a Bíblia completa na nossa mão, na nossa língua. Nos dá o privilégio de termos o teu Santo Espírito para compreender, ó Pai, a tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, que o Senhor possa ministrar na nossa mente, no nosso coração nessa manhã, através da tua eterna palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Alguns salmos, eles nos dão o contexto em que eles foram escritos, né? Às vezes até nessa introdução aí, que eu li da oração de Davi, que a gente acha que isso aqui é título que a Sociedade Bíblica colocou, mas não é, está lá no texto original. Então é mais fácil quando a gente tem um salmo que ele se encaixa, né, dentro de um contexto de todos os aspectos da vida de Davi. O salmo parece se encaixar muito com o momento em que Davi está fugindo de Saul. Saul perseguiu Davi durante muito tempo, e Davi conseguiu reunir um pequeno exército, e ele ficava fugindo, né, do exército de Saul. Tanto é que lá no versículo 11 ele fala que eles andam cercando os nossos passos, né? Fixam os olhos em nós. Ele não usa a primeira pessoa, né? Não fala em mim, né? Como se fosse uma coisa que acontecia somente com ele. Mas a gente, como o texto sagrado não nos dá esse contexto, a gente não pode afirmar com certeza. Mas certamente Davi passava por uma situação em que os seus inimigos não lhe poupavam esforços ou palavras para ameaçá-lo. A gente enxerga pela linguagem que o Salmo usa, que ele fala que eles falam com lábios insolentes. Davi estava debaixo de um grande perigo, e ele dependia de Deus para livrá-lo. Davi sabia disso. Então, Davi começa a sua petição atestando a sua inocência. E é muito interessante que quando a gente lê à primeira vista, né, esse texto, assim, como é que alguém pode dizer isso, né? A minha boca não transgride. Tiago fala que aquele que não falha, aquele que não peca pela fala, é perfeito varão. Davi está dizendo aqui que ele era perfeito. É preciso nós lembrarmos que quando nós lemos os Salmos, nós estamos lendo um gênero literário diferente. Nós estamos lendo poesia. Na poesia, a gente tende a fazer com que as coisas sejam engrandecidas para poder revelar aquilo que estava acontecendo. O que o texto aqui está nos colocando, que isso também não é incomum nos Salmos, é que essa inocência era o símbolo de alguém que era muito dedicado a Deus, devotado a Deus, que procurava fazer de tudo para obedecer ao seu Deus. Então ele fala que ele tem guardado os seus caminhos do violento, os pés já se acostumaram com andar na lei do Senhor,
ele fala que ele procura ser o máximo zeloso em como ele usa a boca dele. Ele fala, Senhor Deus, eu quero que o Senhor me prove, eu quero que o Senhor me refine, porque eu tenho procurado ao máximo viver a tua vontade. E Davi sabia que Deus não suportava e não suporta ver o inocente ser oprimido. Aquele que está procurando fazer o correto, ser castigado, ser punido com justiça. Então Davi apela para essa característica de Deus. Davi defende que ele não estava pecando com a língua, como os seus caluniadores estavam fazendo. Ele estava sendo, o que ele está dizendo aqui, injustamente perseguido e sofrendo perigo. Ele fala, Senhor Deus, olha para a minha causa. O Senhor sabe que eu não tenho feito nada contra eles. O Senhor sabe que a minha língua não tem pecado contra ti como eles têm pecado. A respeito do que eles têm falado de mim, de quem estão comigo, enfim, da circunstância como um todo. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa parte do texto, em que ele vai trabalhando a sua inocência, é que alguns sofrimentos da nossa vida são frutos sim do nosso pecado ou da nossa tolice. E é inocência da nossa parte, é ilusão da nossa parte a gente pedir para não ser corrigido, castigado pelo Senhor, quando o problema é um pecado nosso. Um dos textos para mim que se encaixa muito nessa perspectiva é com Caim. Caim desobedece a Deus, oferta a Deus o que ele queria, vivia diante de Deus como ele queria, e aí Deus dá o veredito. Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. E o pecado começa a querer tomar conta do coração. Deus, em sua grande misericórdia, chega para Caim e faz, o pecado está batendo na sua porta, cumpre a você agora dominá-lo. Mas o pecado domina Caim. E ele mata o seu irmão. E quando Deus dá a sentença que ele iria viver agora longe da família, errante, Davi não exprime nenhuma palavra de arrependimento. A única coisa que ele faz é, o teu castigo é pesado demais para mim. Davi reclama do castigo. Diferente de quando Davi pecou e adulterou, quando Deus dá a sentença, Davi confessa o seu erro e aceita a sentença. Então, meus irmãos, quando nós estamos sofrendo por conta de um erro nosso, biblicamente falando, Deus vai lhe mostrar que você está sofrendo por conta de um pecado. Você não vai sofrer de maneira inconsciente. Essa é a grande questão do livro de Jó, em que seus amigos querem porque querem acusá-lo de um pecado. Ele faz, rapaz, não tem um pecado que vocês vão encontrar na minha vida que justifique o tamanho do sofrimento que eu estou passando. Vocês não vão encontrar. E Jó estava certo. Ele foi até a juventude procurando, algo que tinha sido deixado, porque Jó era alguém que caminhava junto com o Senhor e estava em manutenção com as suas confissões. Isso não significa que ele não errava, mas significa que constantemente ele estava diante do Senhor, colocando o seu coração. Davi aqui nos fala no versículo 3, ele fala, sondas o meu coração de noite e me visitas, prova-me no fogo. Essa expressão aqui de provar no fogo, é a expressão que é usada na metalúrgica, de você tornar um material puro. Quando a gente compra ouro, no meu caso, o único ouro que eu comprei na minha vida está aqui no meu dedo. E aí tem negócio de 14 quilates, 18 quilates. Isso é a quantidade de ouro que tem no metal que você está comprando. Você compra um ouro 18 quilates, significa que ele tem 75% de ouro e 25% de outros metais. E é o fogo que refina isso. Você quer comprar ouro puro, tem que ser 24 quilates.
Aí sim. Aí você tem 100% de ouro, você tem uma liga completamente pura. É através do fogo que você desmembra os metais. Então, Davi pediu para Deus o provar, como se prova um metal, dizendo assim: Senhor Deus, retira, observa em mim se tem impureza. Eu estou chamando a tua justiça. Eu estou chamando que o Senhor haja com equidade. E eu preciso ser passado constantemente por esse fogo. E é interessante que Davi fala assim: sonda o meu coração, de noite me visitas. Por que essa preocupação de Davi de ser visitado de noite? É um dos comentaristas, né? Defende o nosso amado reverendo João Calvino. Ele defende que durante o dia, diante das pessoas, muitas vezes nós carregamos muitas máscaras, mas quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro, quando nós estamos sozinhos, todos os nossos pensamentos, todos o nosso ser, ele vem sem filtro. Aquilo que nós somos é revelado na solidão, quando ninguém está nos observando. E geralmente esse momento à noite acontece, às vezes até tem uma pessoa do seu lado, mas já dormiu, né? E você está ali naquele momento, junto com Deus. Então Davi está defendendo aqui que ele era sincero. Se Deus sonda meu coração, você vai ver que eu estou sendo sincero. Meus irmãos, aqui eu quero dar uma dica muito importante para você. Quando nós estivermos enfrentando situações muito difíceis, quando nós estivermos enfrentando os leões que estão ávidos para nos pegar, se certifique que você não está falhando naquilo que lhe cabe. Que não existe áreas na sua vida que você está deixando de lado de observar, tratar e batalhar contra elas. Porque senão nós damos munição para o inimigo. Davi podia fazer essa oração porque ele estava preocupado com a caminhada espiritual dele em todos os sentidos. Mas se nós não fizermos isso, Satanás vai ter argumentos na mão dele para poder nos tragar. É certo que nós contamos com a proteção do nosso Deus, mas é certo também que a palavra de Deus nos pede que a santidade, a responsabilidade e o nosso coração esteja focado no nosso Senhor. Agora, no momento em que eu tenho me zelado, que eu tenho me preocupado em andar junto com o Senhor, é importante a gente entender que quando nós sofremos injustamente, nós nos assemelhamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Pedro, do capítulo 2, versículos 20 e 21, diz o seguinte: pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Pedro aqui está dizendo assim: olha, não tem glória nenhuma você suportar com paciência um sofrimento que foi você que causou. O que agrada a Deus é quando nós estamos fazendo o bem e temos que enfrentar sofrimentos, temos que enfrentar injustiças. E o mais desafiador para a gente que ele fala: foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos suportou e nos amou quando nós éramos seus inimigos. Jesus é o nosso modelo. Deus se agrada nisso, porque são os momentos em que nós estamos fazendo as coisas que nós julgamos corretas, conforme a palavra do Senhor, não por conta dos resultados que recebemos, mas por conta do Deus que nós servimos. Enquanto nós estamos fazendo coisas boas e recebemos coisas boas, estamos felizes em obedecer.
Nós estamos pessoalmente, imediatamente recebendo os frutos e os benefícios daquele ato. Mas quando nós estamos fazendo o bem e sofrendo o mal, estamos confiando a Deus a nossa vida, de que nós obedecemos a Ele, independente da recompensa terrena. E o nosso coração, ele precisa ser treinado nisso. Existe uma situação bíblica que eu acho fantástica. Na inauguração da estátua de Nabucodonosor, né? Em que é dado a ordem que quando tocasse as trombetas, todo mundo ia ter que ajoelhar perante a estátua. E a cena deve ter sido assim, chocante, porque imagine um lugar gigantesco, numa planície, que a Babilônia era um lugar muito plano, todo mundo ajoelhado e 3 homens em pé. Não dá nem para tu se esconder. Podia ser gigantesco, podia ser um estádio, se todo mundo se ajoelhar, 3 homens em pé, todo mundo vê. Nabucodonosor chama. Pois eu gosto muito de vocês, vou dar outra chance. Vou mandar tocar de novo. Os homens falam, não precisa não. A gente não vai se ajoelhar. E Nabucodonosor faz uma pergunta que é muito interessante. Ele diz assim: quem é que poderá vos salvar da minha mão? E os 3 homens respondem assim: quem pode nos salvar? A isto nós não lhe responderemos, mas nós não nos curvaremos. O que esses homens dizem com essa resposta é: se a gente vai ser salvo do fogo, a gente não sabe. A gente sabe que o nosso Deus tem poder, a gente só não sabe se Ele quer. Mas nós estamos colocando a nossa cabeça a prêmio aqui agora. Independente do nosso futuro, fogo ou salvamento físico, a gente vai enfrentar. E aí a gente tem a história maravilhosa, que eles entram na fornalha, Jesus aparece, tira eles de lá, sem nem cheiro de fumaça. Apesar de toda a oposição, apesar do momento difícil que Davi estava passando, Davi seguiu firme, obedecendo a Deus, não revidando, mas confiando no juízo que vem do próprio Deus. É aí que habita a fé de Davi. De que as mãos de Deus são muito mais poderosas do que as nossas. Por que me preocupar em agir com as minhas mãos se eu tenho um Deus em quem confiar? Porque existe circunstância, meus irmãos, que agir vai significar errar. Vai significar pegar os nossos próprios caminhos. Porque a opção dele sair disso, se a situação que ele está poetizando aqui é a de Saul, a solução é matar Saul. E chance teve, viu? E ele ia, chegava perto, voltava. Me permitam bagunçar um pouquinho o texto bíblico. Essa parte que a gente está falando, né, do como nós reagimos aos nossos leões aqui, do versículo 1 até o versículo 5. Mas eu quero trabalhar com vocês agora a perspectiva de quem são essas pessoas, quem são esses inimigos, né? E eu estou pegando essa expressão do versículo 12. O autor pode ser que ele até tinha um alvo específico em mente, né? Talvez esse leão e esses leãozinhos sejam Saul e o seu exército. Pode ser. Certamente ele devia ter algum inimigo em mente, ou então Davi, a olhar ao restante, ao longo da sua vida e perceber todos os perigos que ele passou. Mas não é incomum no saltério essa dualidade entre o povo de Deus e aqueles que não adoram a Deus. A gente vai encontrar isso com muita facilidade. Os inimigos de Davi não queriam deixar ele envergonhado, não. Os inimigos de Davi queriam matar ele mesmo. Queria que Davi tivesse morto. O coração deles estava fechado, não tinha nenhuma empatia pelo que estava passando, não pensavam de maneira ponderada sobre o que estava acontecendo. Os lábios deles eram afiados para dizer todo tipo de calúnia, para dizer todo tipo de humilhação.
acusação contra Davi. Eles planejavam cuidadosamente, olha o que fala aqui no versículo 11. Andam agora cercando os nossos passos, fixam em nós os olhos para nos derrubar. Os inimigos estão por onde eu tento encontrar uma saída, ele está me cercando. Davi se vê cercado, acuado, como uma presa diante de um leão. Você olha, lá vem um leão. Gente, o que é que você faz? Se de repente jogasse você dentro da jaula do leão e lá vem ele. Aquele desespero vai batendo no seu coração. Porque o seu cérebro diz, não tem o que fazer. Chegou o momento. E para piorar, no versículo 14, ele fala, meu Deus, eles ainda gozam de paz e prosperidade por gerações. Tem tantas coisas que ele sai e ainda dá para os filhos e para os netos. Então o que Davi está dizendo aqui para Deus é assim, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu livramento, porque eu não tenho forças, eu não tenho saída. O coração desses homens, como aqui nos diz no versículo 14, está nessa vida. Todos os seus desejos e ídolos estão nessa vida. E eles farão de tudo para conseguir aquilo que eles querem, inclusive pisar em nós. Meus irmãos, tais inimigos, sejam eles pessoais ou demoníacos, eles continuam à nossa volta. A descrição que aqui é colocada parece muito com a descrição de 1 Pedro 5:8, que a Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor como um leão, pronto para nos devorar. O reino de trevas usa as pessoas com o intuito de agarrar, de fazer derrubar o povo de Deus. E entendam uma coisa, quanto mais dedicado ao Senhor você for, mais dedicado a você o reino de trevas será. Quanto mais nos empenhamos para servir a Deus de maneira firme, mais Satanás tem o desejo de nos fazer derrubar. Se você não se empenha tanto no Senhor, Satanás também não vai se empenhar tanto em você não. Porque quanto menos nos empenhamos, mais do lado dele a gente fica. Mais segundo os seus propósitos, mais segundo as suas vontades nós ficamos. É preciso fazermos a leitura correta dos nossos desafios. Meus irmãos, Deus não precisa das nossas informações para tomar conhecimento de nada. Ainda bem que Davi falou, né? Porque se ele não tivesse falado, como é que Deus ia saber? A Bíblia fala que ainda que a palavra não me veio à boca, tu, ó Senhor, já conheces toda. Então por que a gente ora? A velha pergunta. Meus irmãos, quando nós colocamos as situações diante de Deus, nós não estamos apenas trazendo um jornal onde a pessoa tem uma cara de paisagem e dá todas as notícias. Nós estamos colocando o nosso coração diante do nosso Deus. E quando nós nos entregamos à oração diante de Deus, colocando as situações, cada detalhe dela, cada emoção, cada conflito, nós estamos depositando a nossa fé, dizendo, Senhor Deus, cremos que o Senhor nos ama, cremos que o Senhor nos ouve, cremos que o Senhor nos acolhe, cremos que o Senhor age, e por isso a gente está aqui. Sabe aquele amigo que você sempre que pede alguma coisa, ele nunca faz? Tu podia me emprestar uma xícara, uma garrafa de café? Traz amanhã, ok, tá bom, eu trago, eu deixo. Chega amanhã, não trouxe.
Cadê a garrafa? Não, é porque isso aqui estava suja. Então. Aí outra vez, não, isso aqui não vai dar. Depois de um tempo, o que é que vai acontecer com você? Eu não vou pedir mais nada para fulano. Ele nunca me ajuda. Você para de pedir. Pode até continuar, né? Conversando com ele e tal, mas esse não é o nosso Deus. A palavra de Deus nos promete que o nosso Deus nos ama, nos ouve, nos acolhe e age. Agora, nós não somos o Deus é Ele. Quando é com Ele, como também é com Ele. Porque Ele é o Deus. E nós somos as criaturas, nós somos os filhos. Meus irmãos, quanto maior o perigo que nós enfrentamos, mais intensa sim deve ser a nossa oração. Só quero fazer um alerta muito importante para você. Cuidado para você só não buscar a Deus quando as coisas estão piores. Porque quando a gente não cultiva um relacionamento com Deus constante, né, conforme a palavra do reverendo Ronaldo, quando não faz parte da nossa liturgia investir no nosso relacionamento com Deus, você vai procurar Deus só no momento difícil, vai ser extremamente difícil entendê-lo, ouvi-lo e interpretá-lo. Porque você não está exercitando um relacionamento com Ele. É importante que a gente cultive, enquanto estamos em paz, um relacionamento forte e sadio com o nosso Deus, através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo, com a sua palavra, com o seu povo. Porque assim, nos momentos de dificuldade, tudo que foi construído nos momentos de paz vai ser testado e vai ser colocado em prática. Davi, meus irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas nós lemos através dos Salmos que ser um homem segundo o coração de Deus não isenta dos sofrimentos. A gente conhece Jesus. Não tem ninguém mais segundo o coração de Deus do que Jesus, que era o próprio coração de Deus. E ainda assim, a vida trouxe vários sofrimentos. É uma ilusão a gente achar que paz nesse mundo é uma vida sem sofrimento. Paz nesse mundo vem através de um relacionamento com o nosso Deus. Davi ganhou o título de um homem segundo o coração de Deus pela sua dedicação a Deus e pela forma como ele enfrentava os seus desafios. Você não vai encontrar em Davi nenhum desafio que Deus não esteja envolvido. Eu, pessoalmente, fico surpreso com a quantidade de atendimentos que nós fazemos no gabinete pastoral, em que as pessoas estão passando por momentos muito difíceis, mas que na fala delas não tem Deus hora nenhuma. Você fica ouvindo, 30 minutos, 40 minutos, já está acabando o aconselhamento, a pessoa nem falou que orou hora nenhuma. Não, aí eu fui buscar, né? Sabedoria na palavra de Deus. Eu fui conversar com o irmão. Eu fui me colocar diante de Deus. Meu irmão, a gente tem o nosso Pai como Todo-Poderoso. E não toca a corneta nenhuma vez. No Antigo Testamento, Deus colocou assim. É por isso que ganharam de Jericó com corneta, viu, gente? Deus mandou fazer a corneta e faz assim: antes da batalha, toquem a corneta que eu venho para a batalha. Foi Deus que mandou. Não vai comprar uma corneta não, viu? Vai orar. Tá lá o rapaz chorando e tudo. Onde é que Davi encontrou a solução para o problema dele? Como eu contei aqui às crianças. É porque a gente não pode ter uma foto. Se tivesse uma foto de Davi, você tinha certeza que ele não ia lutar contra Golias por causa do braço dele. Davi conseguiu força, gente,
através de um relacionamento, de desafios que Deus colocou pela vida dele, Deus mostrando para ele que ele estava com ele. Para muitos de nós, ganhar de um leão e um urso é um negócio assim impossível. Para Davi também era. Mas ele ganhou, pela força de Deus. Ganhar de Golias era impossível, mas ele ganhou, pela força do mesmo Deus. É como se Davi conseguisse, ele conseguiu olhar para trás e falar assim, olha, meu Deus está comigo. Eu sei que a minha força não vem de mim. Então eu posso enfrentar. Como é o nome disso? Eu sei, pastor, é imprudência. É fé, meus irmãos. Nossa maior força, como todos os salmos deixam claro, vem através de um relacionamento com o Todo-Poderoso. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é por meio dele que nós podemos ter um relacionamento com Deus. É Jesus Cristo que nos conecta ao Pai e nos faz deixar de ser criaturas e sermos considerados filhos, e agora podemos falar livremente, sem cessar, com o nosso Pai. Onde eu não preciso passar por nenhuma situação de perigo sozinho. Não preciso. Temos um Pai muito amoroso e bem poderoso. Sabe aquele menino, né? O outro começa a dizer, tu não se mete comigo não, porque meu pai é forte, viu? Às vezes o pai é bem magrinho, né? Mas ele se confia na força de outro. Claro que aí é imprudência. Mas quando nós estamos diante de situações que a gente não tem como fugir, não tem como escapar, não é fruto da nossa imprudência, nós podemos sim contar com o nosso Deus. Davi coloca a oração dele diante de Deus aqui no versículo 6. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Ele não está falando que ele acha, não. Seu Deus, eu vou colocar aqui porque eu acho que o Senhor responde. Não. Ele está dizendo o que acontece. E aqui está o conflito de muita oração nossa. Por que a gente não ora? Porque a gente acha que Deus não responde. Porque a gente quer que Deus seja igual o WhatsApp com dupla visualização que fica azul. Falou, Jesus tem que estar online, velho, bora? Esperei 5 segundos, ele não respondeu, tá vendo? Eu disse, ele não responde. Não, fulano é muito ruim. Não fala com fulano pelo WhatsApp não, porque ele é muito ruim. Ele não responde, só porque ele não responde na hora. A resposta é essa. E a gente acha que Jesus tem um WhatsApp. A gente quer determinar como os outros agem. Enquanto Deus não responde, Ele trabalha em você fé de que Ele responde. Mas não é a verdade que a gente pode abrigar no nosso coração, porque não é a verdade que está na palavra de Deus, de que Deus não responde. E se você ainda está em conflito com Deus não responde, é porque você está orando pouco. Porque se já estivesse orando muito, Deus já tinha respondido tanta coisa que você não conseguia afirmar isso. Essa verdade, meus irmãos, deveria motivar muito mais a nós a buscar ao Senhor de coração em oração, porque Deus não despreza as nossas orações. Deus nos prometeu que iria proteger o seu povo de uma maneira diferenciada. Davi aqui, nos versículos 7 e 8, Davi evoca o cântico de Moisés em Deuteronômio 32. Quando Moisés celebra a libertação de Deus do Egito contra a perseguição de Faraó. Então Davi está dizendo, Senhor Deus, o Senhor já nos libertou. O Senhor é poderoso para nos proteger. O Senhor é poderoso para nos salvar. Eu lembro disso nas palavras de Moisés. O meu coração está arraigado nas promessas que o Senhor fez para nós como povo. Mostra as maravilhas da tua bondade, versículo 7, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários.
Eu acho fantástico, porque Deus, quando nos chama para a batalha, ele faz: vamos para a batalha, faz: vamos, se refugia aqui. Você vai ganhar se refugiando. E ele fala: guarda-me como a menina dos olhos. Gente, eu vou confessar um negócio aqui. Eu sempre achei que esse negócio da menina dos olhos é quando o cara tem uma menininha, né? O cara tem uma menininha tão frágilzinha. Você vai cuidar daquela menininha, vai proteger aquela menininha. Não é, ele está falando da Íris. Você não sabia, está aprendendo hoje. Eu aprendi essa semana, então talvez você esteja menos atrasado do que eu. Assim, me protege como o olho. É muito interessante que quando alguma coisa é jogada contra a gente fecha o olho, vira a cara e bota a mão. Seu cérebro toma 3 atitudes para proteger o seu olho. Uma das partes mais frágeis do nosso corpo. Qualquer coisinha no olho, poeirinha no olho, o olho fica vermelho, aquele negócio. Tem um cisco aqui, tem um cisco. Guarda-me como os olhos. Senhor Deus, me protege. Como a parte mais frágil, me protege. Esconde-me à sombra das tuas asas. Galinha. Se você bater o pé para a galinha, se você falar um A, ela sai correndo. Já tiveram essa experiência? Não é possível. Quem não teve experiência dessa, por favor, vá pelo menos na fazendinha do Plaza. Tá? Se ela tiver com um pintinho, meu amigo, não mexa com a galinha, não. Que a galinha volta lá pro Tiranossauro Rex. Ela vira um bicho, ela fica braba. Então, a palavra de Deus diz assim: Senhor Deus, me guarda, como se eu fosse um pintinho debaixo da tua asa. Meus irmãos, um dos momentos que a gente precisa entender dessas dificuldades é que essas circunstâncias nos vêm para nos lembrar que nós não temos força em nós mesmos. Nos vem para nos lembrar, se a gente não está lembrando no dia a dia, de quem nós dependemos. E Deus se alegra quando nós entendemos o que já era para a gente entender todo dia. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Ou estamos conectados a Ele, ou o nosso processo de morte continua. Deus, o nosso Senhor Jesus, é Salvador de todos aqueles em quem confiam nele. Olha Jesus aqui estampado. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Não consegue ver Jesus aqui, não? Deus revela a sua bondade através de Jesus. E aqueles que se refugiam em Jesus serão libertos dos seus adversários. Isso não significa uma vida de paz, mas os adversários maiores que nós temos, o pecado, Satanás, o mundo, somos libertos através de Jesus Cristo. Meus irmãos, os inimigos querem a sentença para a mão deles, mas a Bíblia deixa clara que não é assim que funciona. As maldades de cada homem não são ignoradas por Deus. Deus, em sua justiça, não ignora nenhuma maldade que está debaixo da terra. Ele há de julgar cada uma delas conforme a sua reta justiça, por mais confuso que seja esse mundo. Davi, como homem de guerra, sabia quem era o principal general, e ele fala no versículo 13: levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Veja que a preocupação de Davi estava além de uma paz física. Eu não quero, Senhor Deus, que essas circunstâncias, elas me separem de Ti, elas me façam me perder do Teu caminho. Porque eu sei que o que há de mais precioso é a minha alma. É o meu relacionamento contigo. Vem, Senhor Deus. Dá a Tua palavra final.
Meus irmãos, sendo bem sucinto, quando nós não temos saída, a gente não precisa saber muita coisa, não. Quando nós estamos numa situação em que tudo parece desmoronar, se refugie em Deus. Vá para Ele como um pintinho que precisa de proteção. Se derrame diante dEle, se coloque diante dEle em profunda e sincera dependência. Porque essa é a nossa posição. Esse mundo, meus irmãos, é muito confuso e a gente tem a tendência de analisar o ser de Deus pelos resultados visíveis. Se a pessoa goza de paz, de tudo bem, é porque Deus está com ele. Nós precisamos analisar as situações à luz da palavra e não à luz das circunstâncias, porque a palavra lê as circunstâncias e não as circunstâncias leem a palavra. Nosso coração precisa estar como o de Davi, quando ele fala: os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Senhor Deus, eu estou acostumado aqui, ó. Não, mas não sei o que, essa sua fé é isso e aquilo. Eu estou acostumado. Pode vir, é isso mesmo. Um dia, meus irmãos, vamos chegar no versículo 15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Isso aqui tem duas conotações. Número 1 é dizer assim: Senhor Deus, quando o Senhor agir, eu vou ver que é o Senhor agindo. Quando o Senhor exercer a sua justiça, eu vou ver que o Senhor vai estar exercendo a sua justiça, e isso vai alegrar o meu coração. Mas tem o outro, que é o dia que de fato vamos contemplar a face do nosso Senhor. E que essa linguagem poética vai ser deixada de lado, e ela vai se tornar tão física como ela está sendo aqui agora, onde eu estou contemplando as faces dos meus irmãos. Um dia nós vamos estar diante da face que a gente mais quer ver na vida, que é o nosso próprio Deus. Nesse dia, todas as lutas, todas as justiças e injustiças vão se desfazer. E a única coisa que vai importar é se satisfazer no ser de Deus. Eu lembro uma conversa que a gente estava falando sobre o céu. E quando fala sobre o céu, sempre tem as coisas da terra que você quer levar, né? Coca-Cola, né? Sushi, jogar bola, essas coisas. E a gente fica pensando, né? Meus irmãos, olhem. A melhor coisa do céu não é nada que foi criado. A melhor coisa do céu é o Criador. Quão pequeno é a nossa visão do céu quando a gente quer levar alguma coisa daqui para lá, enquanto lá está a origem de todas as coisas, está o próprio ser de Deus. Que privilégio em Cristo Jesus nós temos, de poder sonhar e ter a esperança que ao final das lutas deste mundo, vamos ver aquele que esteve conosco em cada uma delas. E agora desfrutar do descanso. Lá em casa a gente está numa pegada bem pesada de trabalho, de ministério. E tem uma frase que está saindo muito lá em casa: no céu a gente descansa. Vai dizer que é mentira. Essa vida dá muito trabalho, gente. E é assim mesmo. Mas temos um descanso prometido junto daquele a quem devemos toda a glória e toda a honra. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor Deus, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de sermos exortados e consolados pela Tua palavra. Nos fortifica, Senhor Deus, nela. Que nós possamos, dia após dia, confiar naquele que é o nosso protetor, o nosso salvador. E que um dia, Senhor Deus, receberemos o maior presente que um ser humano pode receber mediante o Teu Filho Jesus, que é estar contigo.
Alimenta, ó Pai, a nossa fé, fincada e alicerçada nas Tuas Escrituras, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.